No ar, na Rádio Jovem Pan. Estamos entrando, hein? 3, 2, 1. Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Estamos no ar na Rádio Jovem Pan. Você que tá na rádio, essa musiquinha de palhaço, é porque eu tô fantasiado de palhaço no YouTube. Se você tá na rádio, coloca no YouTube da Jovem Pan Esportes pra você ver a imagem do torcedor do Flamengo no dia de hoje. É a imagem de um palhaço. Palhaço que acreditou no Tite, no Landim, no Gabigol, na minha mãe, em quem quer que seja. E eu tô fantasiado de palhaço em homenagem ao papel de palhaço do torcedor rubro-negro. É isso mesmo. Vou até deixar um pouquinho mais a peruca, eu tô com calor, mas aqui a gente faz pelo show, né? Flávio Prado adorou. Tá chegando aqui, gostou da minha fantasia. E aí, só resumindo pro pessoal da rádio, o show que eu já dei aqui no YouTube. Por que palhaço? Porque o torcedor do Flamengo, que acreditou na promessa do Tite de que ia ter gol contra o Peñarol, fez papel de palhaço. O torcedor do Flamengo que acreditou que o Rodolfo Landim disse que ia ser um presidente firme lá no começo da gestão, fez papel de palhaço. O torcedor que acreditou que o Gabigol poderia decidir mais uma Libertadores pro Flamengo, fez papel de palhaço. O torcedor que tem que ver Carlinhos e etc., jogando no Flamengo, faz papel de palhaço. Então hoje é o dia do palhaço do torcedor rubro-negro. E aí, Bruno Prado, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira. Aí eu vou comer uma pipoquinha, Flávio Prado, tá? E perguntando pro meu amigo Bruninho. Pois não. Sobre o futebol desse Flamengo. Né? A gente tá falando de um Flamengo que não joga nada, jogo nenhum, que não cria nada. Quando cria, tem medo de chutar. O Vanderlei falou, tem que criticar o Tite, mas tem que criticar os jogadores. Pra mim, a culpa maior é da diretoria. Essa diretoria conseguiu acabar com a gestão deles. Tem gente aqui no estúdio filmando, né, GG? Pode filmar o que quiser. Tem que fazer papel de palhaço, sim. De boca aberta, comendo pipoca. Por quê? Essa diretoria, ela negou o Jorge Jesus, tá? Porque ela diz pra imprensa que o Jorge Jesus não quis o Flamengo. Só que eu falava com pessoas próximas ao Jorge Jesus que falavam, ele quer o Flamengo. Só que aí, nos bastidores, outras fontes me diziam, não é que ele não queira, ele tá pedindo muito. Gente, eu pago 10 milhões no Jorge Jesus, em vez de pagar 1,5 milhão no Tite, em vez de pagar 1,5 milhão no Sampaoli, em vez de pagar uma fortuna no Paulo Souza. Essa diretoria abriu mão do Jorge Jesus. Eles abriram mão, sim, porque poderiam pagar, mas são orgulhosos, são vaidosos, nunca vão ceder, que o Jorge Jesus é muito maior pro Flamengo do que eles. E aí, é um erro atrás do outro, rasgam dinheiro o tempo inteiro com contratações de treinadores, jogadores e multas rescisórias de treinadores. E Bruno Prado, é um futebol ridículo. O futebol do Flamengo, é claro que a gente fala do Tite porque ele tá há 1 ano, mas esses jogadores também não entregam mais. É surreal. A gente tem uma seleção brasileira no Flamengo. Eu falei ontem aqui, uma seleção sul-americana. A gente tem Varela, seleção uruguaia, titular, na maioria das vezes. A gente tem Fabrício Bruno, foi convocado para a seleção brasileira. Léo Pereira, nível seleção brasileira. Davi Luiz, histórico de seleção brasileira. Ayrton Lucas e Alexandro, seleção brasileira. Eric Pulgar, seleção chilena. Gerson, seleção brasileira. De la Cruz, seleção uruguaia. Arrascaeta, seleção uruguaia. Todos de seleção, tirando o Léo Pereira, que eu acho que nunca foi convocado, já foi. Nunca. Tirando o Léo Pereira. Aí temos Bruno Henrique, já foi seleção brasileira. Gabigol, já foi seleção brasileira. Cebolinha, já foi seleção brasileira. Plata, seleção equatoriana. Gente, é uma seleção sul-americana na mão e não joga nada. Agora, e os jogadores, Bruno? Será que tá na hora de renovar tudo também? Se bem que renova. Sim. Da geração de 2019 ficaram Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta.
Mas é um time... Eu não sinto firmeza, não sinto vontade nesse time do Flamengo. O elenco, ele foi até mesmo modificado. Tem aí, como você citou, algumas referências ainda de lá de 2019, mas eles muitas vezes nem são titulares, né? O Gabigol é reserva, Bruno Henrique muitas vezes é reserva e o Arrascaeta é o que é mais titular, só que também machuca, fica fora e o Arrascaeta há um bom tempo ele não joga bem com regularidade, talvez porque machuque muito, aí recupera, volta e não consegue ter uma boa sequência. Tem algumas coisas que estão ficando muito claras. Assim, do jogo de ontem, o Flamengo ficou muito tempo com a bola, que era esperado, porque o Peñarol tinha vantagem, o Peñarol fica mais atrás. O Aguirre não é um treinador que faz questão de ficar com a bola, mesmo jogando em casa. E mesmo se ele não tem a vantagem, o Aguirre normalmente ele tenta marcar pressão quando joga em casa e está 0-0, marcar pressão, tentar fazer um gol no início para depois poder jogar no contra-ataque. Então era natural que o Flamengo tivesse a bola, mas não finalizou, não teve quase nenhuma chance. Teve uma no comecinho ali com o Plata e mais nada. Isso é uma responsabilidade da comissão técnica, de criar alternativas. Sem o Pedro, claro que dificulta. Você perde um cara que fez 30 gols no ano. O segundo artilheiro do ano não tem 10 gols, tem 6. Acho que é o Bruno Henrique com 6 e o Arrascaeta. Então, isso faz falta, mas tinha que buscar, sim, alternativas. E a diretoria também, né? O Atlético Mineiro... Ele arrumou uma solução para centroavante, que é o Daverson. O Daverson, quando o Galo contratou o Daverson, Pedro não tinha machucado. Barato. Mas podia trazer antes. Assim, é um nome só. Não digo que o Daverson ia solucionar os problemas, mas assim, eu digo, tem um nome para ser um centroavante, né? E mesmo agora, podia buscar um outro nome para ser um centroavante, para ter um homem de área. Eu citei um porque fez gol essa semana, mas podia ser qualquer outro. Então tem esse ponto. E algumas coisas que estão virando um padrão, estão se tornando um padrão preocupante no Flamengo. Essa é a segunda Libertadores seguida que o Flamengo não ganha fora de casa. E esse ano realmente perdeu para times fracos. O Palestino era muito fraco. Os jogos na altitude, ainda acho que são jogos que todo mundo quase vai lá perde. Mas o Palestino, o empate com o Milionários, a derrota, aí foi em casa pro Peñarol, mas lá empatou 0-0 sem chutar uma bola no gol. Ano passado perdeu pro Alcas, empatou com o Nublense. E caiu pro Olímpia, tendo uma vantagem de 2 gols. Tomou 3 do Olímpia em Assunção. Então é o segundo ano seguido que o Flamengo não ganha fora de casa na Copa Libertadores e contra alguns adversários fracos. E o Flamengo não conseguiu ganhar. E outra coisa, a gente estava falando de conquistas aqui. Se você considerar Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, aí você pega, o Flamengo ganhou o Brasileiro em 20, 21, 22, 23, 24, 4 anos. Se o Flamengo não ganhar, a Copa do Brasil, brasileiro eu acho que não tem nenhuma chance, mas a Copa do Brasil esse ano vai ser o terceiro ano em 4 que o Flamengo não ganha nenhuma dessas competições. Em 21 não ganhou. Em 21 foi vice da Libertadores, vice-brasileiro e caiu na semifinal da Copa do Brasil. Em 22 ganhou. Copa do Brasil e Libertadores. Em 23 não ganhou e se não ganhar a Copa do Brasil não vai ganhar em 24 também. Seriam 3 de 4 anos que o Flamengo, com dinheiro, com estrutura, com elenco, não ganha nenhum torneio importante. Então tem alguns padrões que, claro, o trabalho do Tite, você pode contestar um monte de coisa, mas tem alguns padrões que são do clube, que são dessa direção. E aí, sobre saída do Tite, pro ano que vem ele não vai ficar, eu acho que nem ele vai querer permanecer. Você acha, se ele ganhar, por exemplo, a Copa do Brasil, você acha que ele não fica? Eu acho que não. Aí não é informação, não, mas eu acho, assim, pelo histórico dele, eu acho que ele tá bem cansado. Eu acho que ele não vai querer ficar. E vai vir outro presidente, né? Outro presidente que vai escolher o técnico para 2025. Essa diretoria, como eu falei, eu levo para fazer análise do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, o que a diretoria vai fazer, eu penso quase que 100% na política, porque são políticos, ainda mais em ano eleitoral. Acho que para tirar o Tite antes do fim do ano, eles vão fazer contas. Se isso ajudar numa eleição, tira. Se não ajudar, deixa aí, o próximo presidente escolhe o técnico para o ano que vem. Acho que o pensamento é tudo na política. E vamos a um break.